meus queridos, tudo bem? Bom, eu quero conversar um pouco com vocês agora na nossa aula de ciências sobre o que nós viemos aprendendo aí ao longo da semana passada, não, que foi de feriado, na semana anterior, né? Então, sobre protocooperação, comensalismo, inquilinismo, aí tem o parasitismo, temos também... São tantas coisas, né? Sociedade, lembra das abelhas, as formigas. Deixa eu ver aqui, ó. Predação e competição. Então, são todas essas são maneiras dos animais se relacionarem. Lembram disso? Muito bem. Então, antes da gente seguir adiante, o que eu preciso que vocês façam antes de seguir adiante? Vamos relembrar um pouquinho e retomar o que é cada coisa. Então, o que é... Vamos retomar lá na página... Antes de sociedade, lá na página 28, vamos retomar o que é protocooperação, o que é comensalismo, o que é inquilinismo, o que é sociedade. Para essa aula, nós vamos ficar com esses quatro temas. Então, vamos voltar um pouquinho, fazer uma revisão aí nessa página 28 sobre isso. Então, todos esses quatro temas, protocooperação, comensalismo, inquilinismo e sociedade, eles vão falar sobre relacionamento dos animais. Então, vamos retomar. Protocooperação é quando... Lembrando que em protocooperação, comensalismo e inquilinismo, não existe prejudicado. Todos os animais relacionados são beneficiários. Lembram disso? Nessas três coisas não tem prejudicado, só beneficiário. Então, na protocooperação é quando o animal... olha lá na página 29, é quando o animal ele se alimenta, né? Mas enquanto ele se alimenta, ele coopera com a produção, com a evolução da outra espécie. Quando a abelha e o beija-flor eles se alimentam lá na florzinha no néctar, eles espalham também o pólen daquelas flores que ficam no bico deles, caem e ajudam as flores a se reproduzir. Protocooperação. Comensalismo. O que é o comensalismo? Lembra do tubarão e da rêmora? Olha aqui a imagem para vocês lembrarem. O tubarão e a rêmora, o tubarão e a rêmora. A rêmora, ela fica lá, ó, do ladinho do tubarão, grudada nele lá, viajando pelos mares com ele. E aí ela se beneficia de todo do resto de comida dele, né? Ele se alimenta e o resto do alimento dele, a rêmora se beneficia. Mas ela faz mal pro tubarão? Não, ela fica ali de carona, mas não faz mal nenhum, né? Comensalismo. Ela fica ali junto com o tubarão e se aproveita do que sobra dele. Mas ela não faz mal para ele, tá? Não esqueçam disso. O inquilinismo é como a Pro falou do aluguel, lembra? Que eu cobro aluguel de uma pessoa, então a pessoa me inquilina. Lembra da bromélia? Olha lá a bromélia no tronco da árvore. Olha lá, a bromélia no tronco da árvore. É uma espécie de inquilinismo. Ela mora no tronco da árvore, mas a árvore não é dela. Ela pega a árvore emprestada para ela morar, para ela se reproduzir. Então, ela fica lá, como se ela fosse uma inquilina da árvore, mas ela não paga aluguel, né? Olha lá. E aí, ela é beneficiária? É. E aí, ela faz mal por um inquilino? Não. Ela se beneficia ali, mas não faz nenhum mal, ó. Nessa relação, um dos seres vivos tem benefício ao utilizar o corpo do outro como suporte. Então, quem é beneficiada aí? Só a bromélia. No inquilinismo, só tem um beneficiário, que é a bromélia. Por quê? Porque ela se beneficia crescendo lá, grudada no tronco da árvore. Mas para a árvore, ela é indiferente.
Não tem problema ela tá lá, ela não beneficia a árvore em nada, mas também não prejudica. O comensalismo, que é aquele que nós falamos do tubarão e da rêmora, voltando no comensalismo, ó lá. Nessa relação, um dos seres vivos tem benefícios ao utilizar o corpo do outro, inquilinismo, e no comensalismo, apenas um ser vivo também se beneficia. Quem se beneficia no comensalismo sem prejudicar ou ajudar o outro? É a rêmora, certo? Como a Pro falou, como a rêmora nada lá, ó, com o tubarão, ela se beneficia de tudo que sobra, de todos os restos do tubarão para ela se alimentar. Mas ela não prejudica o tubarão, certo? Voltando lá na protocooperação, os dois seres se beneficiam. Não é um só. Por quê? Observa aqui, ó. A abelha e o beija-flor, eles estão lá se alimentando do néctar. Então, eles vão se beneficiar porque eles estão se alimentando. Só que eles ajudam a espalhar o pólen, que vai gerar a reprodução das flores. Então, eles beneficiam a espécie das flores, que eles estão se alimentando, e se beneficiam por se alimentar, entendeu? Por isso é protocooperação, eles estão cooperando com a outra espécie também. Viu só que legal? Bacana, né? Então, isso que eu queria retomar com vocês aqui. E também a sociedade, né? A sociedade, nós aprendemos que as formigas, as abelhas, elas vivem em sociedade. Vocês pesquisaram bastante sobre sociedade também. Então, o que eu vou querer com vocês agora? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês, nesse momento, pensarem em exemplos de protocooperação, comensalismo e inquilinismo. De sociedade não, porque vocês já fizeram na aula passada. Então, olha só, vocês vão pegar o caderno de ciências, vão fazer o cabeçalho no caderno direitinho, vão escrever relacionamento dos animais, vão colocar protocooperação e um exemplo de protocooperação. Procura um exemplo que não seja o da apostila, tá? E aí, vocês vão colocar um exemplo de protocooperação, diferente do da apostila. No comensalismo, a mesma coisa. Vocês vão pesquisar um exemplo de comensalismo que não seja esse. E no inquilinismo, vocês também vão escrever lá inquilinismo e colocar um exemplo que não seja o da apostila, ok? É isso aí, então, pra gente retomar um pouquinho esses três, tá bom? Beijo pra vocês, até daqui a pouquinho.